Em abril, Pedro Álvares Cabral descobriu o nosso país. Então eu quero que a Julinha coloque um fundinho musical para nós pregar. E pode colocar já lá Isaías, profeta messiânico, Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. Aleluia. Isaías capítulo 61 e o versículo 1 do profeta Isaías, profeta messiânico. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o ministério do Messias. O Espírito do Senhor, Jeová, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso falando sobre o ministério do Messias, Jesus Cristo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Olhem aí, queridos que me assistem nessa noite, porque Jesus veio a proclamar a liberdade aos cativos. Eu já preguei que eu era um cativo, era angustiadíssimo, e quando Jesus entrou na minha vida, eu preguei sábado passado sobre a paz de Jesus, e a proclamar a liberdade aos cativos. Eu que estou pregando aqui era um cativo, angustiadíssimo, e abertura de prisão aos presos. Oh, Jesus maravilhoso, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Você que está triste nessa noite, eu quero recitar para ti Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, obrigado por tão grande libertação, e o povo que estava em trevas, sobre eles veio a luz. Oh Senhor, eu te agradeço pela tua palavra dessa noite, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus contra aqueles que cometem injustiça pela terra, e a consolar todos os tristes. Senhor, eu te agradeço. Jesus é a nossa libertação. Julinha, coloca lá João 8:32 agora, depois 8:36. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Oséias capítulo, o profeta Oséias do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 6, o profeta diz, o Senhor fala através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então o povo de Israel, quando não conhecia o Senhor, ele sofreu grande, foi para cativeiros, 430 anos no Egito, 70 anos na Babilônia. Então, mas quando veio Jesus, eu preguei sábado passado sobre a paz de Jesus, quando veio Jesus. Agora coloca lá João 8:36, Julinha. Ele mesmo falando em João 8:32, se pois o Filho vos libertar, o Filho do homem, Jesus Cristo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a nossa libertação. Agora eu te peço, Julinha, que coloque aí Romanos 6:18.
É uma sequência, nós vamos lá para as cartas de Paulo aos romanos de Roma. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O pecado é a escravidão de Satanás, que está lá em João 10:10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Agora, Julinha, continuando em Romanos 7:6. Romanos capítulo, nós estamos pregando sobre liberdade. Olha aí, carta de Paulo novamente aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Julinha continua em Romanos 11:26 agora. Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, Jesus, o nosso libertador. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Jacó é Israel. Agora Julinho continua em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Glória a Jesus. Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2: não sedes conformados com esse mundo. Queridos, eu vou segura um pouquinho aí, Julinho. Não sedes conformados com esse mundo. Essa palavra conformados é a palavra forma, que dá forma. Não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Agora aqui que está lindo, essa maravilha do trabalho do Espírito Santo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, quando nós não adquirimos a forma do mundo, não pegamos a forma do mundo, nós experimentamos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor chamou o profeta Jeremias e disse assim, Jeremias capítulo 18, o Senhor chama o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 18, ele convida Jeremias para ir na casa do oleiro, e Jeremias, o Senhor, através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo leva Jeremias na casa do oleiro, e ele vê o oleiro lá, pedalando, fazendo barro, fazendo vasos de barro, e
E às vezes ele achava alguma pedrinha, alguma falha, o oleiro. Mas o oleiro não viu que Jeremias estava nas costas dele olhando. E o Senhor disse assim: olha aqui, olha o oleiro. Ele fazia o vaso de barro. E daí, se ele achava alguma perfeição, alguma pedrinha, ele amassava e começava a fazer tudo de novo. Aí o Senhor falou para Jeremias: está vendo o oleiro? Assim como o barro na mão do oleiro, ele tem que tirar todas as impurezas para ser um vaso de honra, um vaso perfeito, para encher de azeite. Nós somos vasos de honra. O azeite que é derramado é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor disse para o profeta Jeremias: olha, assim como você viste esse oleiro fazendo, ele demorou até fazer a forma daquele barro de honra, assim como o barro na mão do oleiro, assim sereis vós nas minhas mãos, diz o Senhor, ó casa de Israel. Hoje, meus queridos que me assistem nessa noite, nós somos o Israel do Senhor hoje. Israel está lá com essas guerras, no sul com Hamas, no norte com Hezbollah, com o Irã, os Houthis do Iêmen. Mas isso nem se compara com o que eles vão passar ainda na agonia de Jacó, quando a igreja de Jesus for retirada. A igreja de Jesus está lá em Mateus capítulo 25, onde fala que a igreja deles são 10 virgens, mas 5 delas são prudentes, e 5 são nécias, loucas ou imprudentes. As prudentes são aquelas que têm óleo nas suas lâmpadas e tem azeite nas vasilhas de reserva. Então, quando soar a trombeta, mas eis que à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo. As que tinham azeite só nas lâmpadas foram um tanto e disse assim: nos empresta de vocês? Não, nós não podemos emprestar o nosso. Vai tu e compra aqueles que vendem azeite. Então daí elas entraram e o noivo fechou a porta. Então quem que o anticristo vai perseguir? O anticristo vai perseguir as 5 virgens nécias em Israel. Olha, meus amados que me assistem nessa noite, que vão assistir depois, o privilégio que tem de nós conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor falando lá em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, queridos, quem que o anticristo vai perseguir? Ele vai perseguir a metade da igreja que ficou e o povo de Israel, porque Jesus vai se cumprir aquela palavra. Ele disse: eu vim em nome do meu Pai Celestial e vocês não me receberam, mas aquele que vier em seu próprio nome, a esses vocês receberão. Então está tudo pronto lá em Israel. As novilhas vermelhas estão lá, conseguiram 9, nasceu uma esses dias de Israel, mais perfeita ainda, novilha vermelha. Veio 8 de avião de carga lá dos Estados Unidos. Quem viu o programa Israel com a Aline, ela mostrou lá as novilhas.
Quer dizer, está tudo pronto. O candelabro, esse aqui, ó, que são as 7 igrejas, os 7 anjos, são as 7 igrejas do Senhor, esse candelabro. Então o anticristo vai perseguir a metade da igreja que ficou, porque as virgens nécias ou imprudentes ou loucas, elas vão saber o que aconteceu, e vai ter uma perseguição como nunca houve. Hitler, que matou 6 milhões de judeus, Branca de Neve e os 7 anões perto do anticristo, que Israel nem sonha que eles vão passar ainda pela agonia de Jacó. Mas quando tudo parece perdido, no Vale Megido, ou no Armagedon, tem 200 milhões que vêm lá de Gog e Magog, da Rússia contra Israel. Quando eles estiverem sitiados de todos os lados, eles vão olhar para o céu e vão ver as mãos, os calos, os furos nas mãos. Eles vão ver que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus que visitou Israel. E eles não aceitaram. Eles vão chorar como quem chora um primogênito. E num só dia, toda a nação vai se converter ao Senhor Jesus e crer de coração que Jesus Cristo é o Senhor, que está lá em Filipenses capítulo 2, para a honra e glória de Deus Pai. Então, queridos, nós estamos vivendo um momento único, ímpar, que não houve outro igual. Eu quero que a Julinha bota aí para mim, Gálatas capítulo 5, versículo 1, estamos indo para o final, 9 para as 23. Gálatas capítulo 5 e o versículo 1 diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade. Preste atenção, queridos, eu me consagro, eu busco o Senhor, eu jejuo, para buscar uma palavra assim para nós. Sim, para nós, porque quando eu estou pregando para vocês, eu também estou me alimentando. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Então, Paulo aos Gálatas da Galácia: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Jesus veio para libertar os cativos, para dar luz aos cegos, visão aos cegos, e os que veem se tornarem cegos. Veio para libertar os cativos, abrir as prisões. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que significa isso, meus amados que me assistem nessa noite? A palavra diz que aqueles que uma vez iluminados, e se desviam, é tão duro, a palavra que Pedro fala, apóstolo Pedro, que é que nem a porca lavada, com brinco de ouro, com tudo, com roupa limpa, a porca lavada, volta para o barro. E o cão, não tem coisa mais imunda do que o cão voltar para o seu próprio vômito, comer o seu próprio vômito. Assim o Espírito Santo falou através da boca de Pedro, pescador da Galileia, analfabeto, mas cheio do Espírito Santo. Ele não apaga o pavio que fumega, e ele não quebra a cana quebrada, mas deixar Jesus, uma vez iluminado. Por isso que aquele que leva um desviado de volta para casa, grande é aquele galardão. De quem? Porque o Espírito Santo é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos,
Como negligenciaremos tão grande salvação? Como? Crucificar Jesus só para si, o sacrifício vicário do servo do Senhor. Isaías, profeta messiânico, Davi, no Salmo 22, ele descreve toda a agonia do Messias. Davi teve uma visão de Jesus agonizando na cruz. Cães me rodeiam, fortes touros de Bazã. Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, como homem, ele teve fome, sede, frio, medo, tristeza, lágrima, choro, como nós, fome, frio, sede. Mas como Deus, ele não aceitou vinagre para se anestesiar. Ele diz lá em final de João 10, ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dar a minha vida, entregar a minha vida e reavê-la de volta. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Agora, para encerrar, Julinha, Colossenses capítulo 1, 13. Colossenses capítulo 1, 13, para nós encerrar nessa noite. Carta de Paulo aos Colossenses de Colosso, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Olha, Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Senhor, eu entreguei a tua palavra nessa noite, Senhor. Não tem como levar a tua palavra viva sem sentir, Senhor, viver, Senhor, aquilo que nós estamos pregando. Eu nessa noite, nessa oração final que quero fazer nessa noite, eu quero decretar aqui para os meus irmãos que me assistem agora e os que vão me assistir ainda, portas abertas para a saúde, portas abertas para a paz, portas abertas para a alegria, portas abertas para o sustento, o suprimento contínuo do Deus de Elias no vale, no ribeiro de Querite. O corvo todas as tardes trazia pão e carne para sustentar o profeta, depois uma viúva de Sarepta sustentou ele. Eu profetizo nessa noite salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. E eu profetizo o que eu preguei hoje à noite: libertação. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu recebi libertação do Senhor. Eu preguei sábado passado sobre a paz de Jesus. Eu tinha conquistado a faculdade, eu tinha 2 carros novos, era um jovem cheio de vida, saúde, 27 anos, odontólogo, doutor. Mas eu aqui dentro, eu era infeliz, eu era triste, eu chorava, eu tinha vazio. Mas quando Jesus entrou na minha vida, a paz do Senhor entrou na minha vida. O mundo quer paz sem o príncipe da paz, Jesus Cristo. Sem o príncipe da paz,
o mundo não conhecerá a paz. Então, queridos, eu profetizo por último aqui, portas abertas para a libertação. Agora eu profetizo nessa noite aqui, portas fechadas. O Senhor diz: a porta que eu abri ninguém fecha, e a porta que eu fechar ninguém abre. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 3. Eu profetizo portas fechadas para a doença, portas fechadas para a angústia, portas fechadas para a tristeza, porta fechada para a escassez, porta fechada para a condenação, portas fechadas para a escravidão. Eu preguei sobre libertação. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para libertar os cativos, para abrir as prisões. Ah, Jesus maravilhoso. Portas fechadas para a escravidão, para os vícios, para a prostituição. Eu os abençoo nessa noite, em o nome de Jesus, com vida e saúde. Vida, 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 vida e vida e abundância. Jesus veio para que nós tenha vida, vida e vida e abundância. Eu profetizo saúde espiritual e física. Eu profetizo um feliz sábado, final de noite, e eu profetizo um abençoado domingo de descanso em família. Que o Senhor te abençoe e que te guarde. Que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto e que te dê a paz. Que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, até que Ele venha. Se você crê comigo, diga amém. Recita comigo nessa noite. Você que me assistiu, vai me assistir depois. Eu tomo posse de todas as bênçãos que Jesus nessa noite derramou sobre nós pela sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus enviou a sua palavra e os curou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, que a paz do Senhor seja sobre essa casa, sobre todos vocês que me assistiram nessa noite, sobre todos que ainda vão me assistir, Senhor. Em nome de Jesus, amém.